Muito bem, meus irmãos. Como eu falei agora há pouco, a Páscoa tem duas moedas, dois lados de uma moeda, duas faces. Primeiro, nós falamos sobre a morte de Jesus. A morte onde nós vemos revelado o amor de Deus de uma forma extraordinária. A morte onde nós vemos a manifestação do amor de Deus por nós de uma forma extraordinária. É aquele sacrifício que é oferecido a nosso favor. E na ressurreição nós temos um outro momento. É o momento em que o poder de Deus se manifesta de uma forma extraordinária. É o momento em que nós vemos que o Pai aceitou o sacrifício do Filho. E aí nós temos então um sepulcro que está aberto. Nós que conhecemos o texto bíblico, sabemos muito bem o que quer dizer essa expressão, o sepulcro vazio. Mas pode ser que alguém que esteja me ouvindo não sabe exatamente o que esta simples frase significa. Estar diante do sepulcro vazio. É importante lembrar a maneira como o que aconteceu com Jesus logo depois da sua morte. Seu corpo foi levado por alguns homens que eram seus discípulos anônimos, eram pessoas importantes, eram líderes religiosos, mas que não foram exatamente na mesma onda, na mesma direção da maioria. E de alguma maneira eles reconheceram que Jesus era alguém diferente. E eles pediram a Pilatos o corpo de Jesus. Dentre eles, José de Arimateia e Nicodemos. E eles prepararam então o corpo de Jesus e o colocaram num sepulcro. É interessante que quem cuidou do corpo de Jesus não foi a família de Jesus, não foram os discípulos de Jesus, mas estes homens, um tanto anonimamente, cuidaram que o corpo de Jesus fosse colocado num devido lugar e não simplesmente deixado ao relento. E era costume naquela época, então, colocar os corpos das pessoas em cavernas, em lugares feitos por rochas, e colocava-se à porta destes túmulos, em forma de cavernas, uma grande rocha. E esses lugares eram chamados, então, de sepulcros. E nesse sepulcro, então, havia uma grande pedra. Mas no sepulcro de Jesus não havia apenas uma grande pedra, como a maioria dos sepulcros. Foram colocados ali guardas, vigias. Porque, embora, de uma maneira um tanto misteriosa, os discípulos de Jesus não estivessem se lembrando que Jesus falou acerca do que lhe aconteceria, de alguma maneira essa história chegou aos ouvidos dos líderes religiosos. E eles então foram até Pilatos e pediram a Pilatos o seguinte: olha, há uma história por aí de que esse Jesus impostor disse que iria ressuscitar. A gente não acredita nisso, é claro, mas por precaução, coloque lá alguém, porque senão os discípulos vão lá, vão roubar o corpo dele e vão dizer que ele ressuscitou. Coloque lá uma guarda, Pilatos. E Pilatos, então, tomou as medidas cabíveis e foi colocado, então, uma guarda em frente ao sepulcro de Jesus. Então, havia uma pedra. Esta pedra foi lacada, como que selada com selo romano, para que não fosse violada. E, além disso, ainda havia ali uma escolta policial. Por que tudo isso? Toda essa segurança, na verdade, ela serve para enfatizar ainda mais a realidade da ressurreição. E se para nós cristãos a cruz é fundamental, tanto que a cruz se torna um símbolo do cristianismo, ao mesmo tempo a ressurreição tem um valor extraordinário. Nós lemos lá no livro de Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, a seguinte declaração do apóstolo Paulo, falando sobre a importância da ressurreição, não apenas da morte, mas também da ressurreição. Ele diz o seguinte: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria das quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Paulo está dando aqui um depoimento para os irmãos da igreja de Corinto,
que Jesus morreu, segundo as Escrituras, Jesus ressuscitou, segundo as Escrituras, e que ele estava confirmando que muitas pessoas tinham visto Jesus ressurreto. Alguns deles já tinham morrido, quando Paulo escreveu isso. E ele disse, eu ainda tive um privilégio. Eu não vi Jesus fisicamente durante o tempo que ele esteve aqui na terra, mas eu fui privilegiado porque depois eu tive a oportunidade também de ter um encontro pessoal com ele. E ele estava se referindo àquele encontro com Jesus no caminho de Damasco. Mas, na verdade, este depoimento de Jesus, ou de Paulo, acerca de Jesus, ele simplesmente corrobora aquilo que Jesus havia falado muitas vezes para os seus discípulos. Hoje pela manhã, eu procurei mostrar que a cruz não foi um acidente na vida de Jesus. Que a cruz não aconteceu assim como uma mera confluência de situações humanas. Já estava previsto nas Escrituras e Jesus falou muitas vezes sobre isso. Mas hoje agora eu quero mostrar um outro detalhe. Quando Jesus falava sobre a sua morte, ele também sempre, ou quase sempre, falava sobre a sua ressurreição. Em Marcos capítulo 8, versículo 31, quando ele fala pela primeira vez que ele iria morrer, observe só o que o texto diz. Depois ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Ainda em Marcos capítulo 9, versículo 31, novas palavras de Jesus, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Lucas 18, 31 a 33, mais uma vez Jesus chama os seus discípulos à parte e lhes disse, estamos subindo para Jerusalém e tudo que está cumprido pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No 3º dia ele ressuscitará. Então o que eu quero dizer aqui, meus irmãos, é que tanto a morte de Jesus quanto a sua ressurreição foram por Jesus proclamados e pelos profetas de antemão. Há uma questão que me intriga muito. Por que os discípulos se esqueceram de tudo isso? Eu confesso que eu não consegui achar uma explicação plenamente satisfatória ainda. Talvez um dia eu venha descobrir. Li vários comentários, mas não houve nenhuma resposta que me convencesse. O fato é que, por um propósito de Deus, parece que eles tiveram todos uma amnésia acerca dessas palavras de Jesus e só se lembraram depois, bem depois. Agora, uma coisa é certa. A morte de Jesus foi uma coisa que ninguém questionou. Embora tenham surgido depois algumas teorias absurdas, que Jesus não teria realmente morrido na cruz e apenas desmaiado, olha que coisa absurda, depois de tudo aquilo que ele sofreu e dos detalhes que se dá acerca da crucificação de Jesus. Vamos imaginar então aqui a situação dos discípulos. Naquele primeiro momento, eles, ainda que de longe, alguns deles acompanharam a morte de Jesus. Eles viram Jesus sendo torturado. Eles souberam do que aconteceu no momento em que Jesus morreu. Mesmo que a gente tenha aqui algumas representações acerca da morte de Jesus que nos tocam tanto o coração, que nos trazem com um pouco mais de clareza o que aconteceu, mas eu acho que é difícil a gente realmente conseguir alcançar tudo o que aconteceu naquele momento da morte de Jesus. A Bíblia diz que a partir de meio-dia o céu escureceu. E trevas tomaram conta da face da terra, especialmente ali daquela região, durante 3 horas. Então, todos esses fatos que nós temos no momento da crucificação, no momento específico da crucificação, todas as palavras que Jesus pronunciou, foi como se acontecesse tudo à noite. E no momento exato em que Jesus dá o último suspiro e dá o brado, está consumado, a terra toda tremeu, houve um terremoto. Eu nunca estive num terremoto, mas eu imagino que seja algo realmente terrível. E que certamente algumas casas ali se partiram. Mas o mais incrível, o mais assustador não foi o céu estar escuro de dia e um terremoto abalar
Não apenas as estruturas físicas e as rochas e os túmulos ao redor, mas certamente as convicções das pessoas. Foram mortos ressuscitando. O texto fala isso claramente. Pessoas que estavam mortas começaram a sair dos seus túmulos e andar nas ruas de Jerusalém. Você imagine que acontecesse um fenômeno extraordinário aqui em Fortaleza e de repente, nos cemitérios que nós conhecemos, onde já fomos, os nossos parentes, algumas pessoas conhecidas, começassem a sair e começaram a andar pelas ruas. Foi um caos total. Foi uma situação desesperadora. Por que eu estou querendo dizer tudo isso? Porque não houve dúvidas acerca da morte de Jesus. Alguém pode dizer, mas será que aquele que foi crucificado foi Jesus mesmo? Não, todo mundo sabia, porque foi um evento que causou uma comoção tremenda na cidade. Eu não sei até que ponto alguém que foi tocado por Jesus, que foi curado por Jesus, que foi abençoado por Jesus, participou daquilo que aconteceu no seu julgamento. Quando uma multidão dizia, crucifica-o, crucifica, eu imagino que foi outra multidão, não foi a mesma multidão, não é possível. Foram outras pessoas contratadas e que tinham uma ligação muito grande com as autoridades religiosas. Mas o que eu creio é que houve uma grande comoção na morte de Jesus. Não somente durante aquele trajeto pela via sacra, pela via dolorosa, mas especialmente naquele tempo que Jesus estava ali na cruz sendo injuriado, humilhado de todas as formas pelos soldados romanos. Aquilo causou um impacto tão grande que o próprio líder dos soldados, o centurião romano que coordenou o processo de crucificação de Jesus, quando ele viu tudo aquilo, ele disse, verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Estou enfatizando tudo isso, meus irmãos, para mostrar o seguinte, que a realidade da morte de Jesus, ela foi incontestável. Porque foi algo muito impactante. Não foi uma coisa ali para um grupinho. Foi assunto para a cidade, para aquela região durante muito tempo. Mas e a ressurreição de Jesus? Sobre a ressurreição de Jesus, mesmo Jesus tendo aparecido para os seus discípulos, e aparecido, segundo Paulo, para um grupo até de 500 pessoas ao mesmo tempo, muita gente não percebeu o que aconteceu. Muita gente não se deu conta do que o sepulcro vazio de fato significava. Houve algumas pessoas que, em primeira mão, perceberam que o túmulo estava vazio. E diante do túmulo vazio, como elas reagiram? São muitas as reações diante do túmulo vazio que nós podemos apontar, mas eu quero destacar 3 delas. A primeira delas é o sentimento de perplexidade e de temor. Algumas pessoas, creio que talvez a maioria delas, se não todas, pelo menos no primeiro momento sentiram isso, perplexidade e temor. Diz aí o texto sagrado em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 2, o seguinte: e eis que houve um grande terremoto, mais um terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e aproximou-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, mas ressuscitou, como tinha dito. E retirando-se apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram para anunciar aos discípulos. Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve. E elas, aproximando-se, abraçaram aos pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse, não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. No primeiro encontro que nós temos aqui dessas mulheres, elas veem o anjo e a presença angelical, no primeiro momento sempre causa um temor, porque é algo extraordinário, perplexidade. Depois, quando elas se encontram com Jesus, Jesus diz, não tenham medo. Esse é o registro de Mateus. Marcos confirma esta mesma realidade quando diz que as mulheres fugindo do sepulcro estavam tomadas de temor e assombro. Lucas registra esse mesmo acontecimento e pontua exatamente da mesma maneira. Ele relata da seguinte maneira, aconteceu que perplexas a esse respeito,
apareceram 2 homens com vestes resplandecentes, ou seja, quando elas estiveram diante do túmulo vazio, do sepulcro vazio, elas estavam com muito medo e baixando os olhos para o chão, os anjos disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aqueles que vivem? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Então a pedra removida, meus irmãos, a presença dos seres angelicais, o sepulcro vazio, causou em muitas pessoas muito medo, uma perplexidade tremenda. Até mesmo soldados romanos, eles, diante da presença angelical e da realidade da ressurreição, eles também tremeram de medo. Perplexidade e medo. É o que nós sentimos como seres humanos limitados quando estamos diante do sobrenatural. Algo que não pode ser explicado pela ciência, que transcende o que é material ou compreensível. Me parece que nós já nos acostumamos tanto com a história da ressurreição. Já ouvimos essa história, muitos de nós, desde criança, que nós perdemos um pouco esse senso de perplexidade diante do sobrenatural. Eu diria um temor respeitoso. Não precisamos ficar com medo, aquele medo que nos aprisiona diante da manifestação de Deus. Mas devemos manter a perplexidade, perceber que nós estamos diante de algo grandioso. Não é aquele medo do que um espírito pode fazer contra nós. Não é aquele medo de quem passa perto de um cemitério e fica com medo de assombração. Não é disso que eu estou falando. Não é assim que Deus se manifesta. Afinal de contas, Deus, Jesus, jamais teremos deles manifestações de espíritos malignos que venham trazer algum mal. Mas esse temor responsável, esse temor saudável, essa perplexidade, ela deve ser mantida, cultivada no nosso coração. Porque nós não estamos diante de algo que seja simples, algo que seja comum, algo que seja usual. Nós estamos diante de uma manifestação extraordinária do poder e da presença de Deus diante do túmulo vazio. Mas também diante do túmulo vazio, algumas outras coisas que não deveriam acontecer, podem acontecer. É a pessoa deixar-se envolver pela mentira e pela manipulação. Algumas pessoas, de fato, tiveram em primeira mão a informação que Jesus tinha ressuscitado. E essas pessoas, na verdade, não foram os admiradores de Jesus. São pessoas para as quais não era conveniente reconhecer que o túmulo vazio significava, de fato, a ressurreição de Jesus. E eu penso que aquilo que aconteceu com esses homens continua acontecendo com muita gente hoje. Pessoas que, lá no fundo do seu coração, sabem que Jesus ressuscitou, que aconteceu algo diferente com Jesus, mas não são capazes de admitir isso. E às vezes eles até se colocam como inimigos desta realidade. Pessoas que se colocam como inimigos do cristianismo. Eles tentam esconder todas as evidências da ressurreição de Jesus. Eles querem calar a boca dos que admitem que Jesus ressuscitou, dos que buscam evidências de que Cristo realmente ressurgiu dentre os mortos. Sabem quem são essas pessoas? Lá no começo foram os soldados e os líderes religiosos. Novamente volto a Mateus capítulo 28 agora, versículos 11 a 15. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Esses soldados, então, eles sabiam o que tinha acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Por que eles elaboraram um plano? Eles elaboraram um plano porque eles, de fato, agora tinham certeza que Jesus tinha ressuscitado. Depois de tudo que eles haviam preparado, eles tinham certeza disso. E eles deram ao soldado grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos deles vieram durante a noite e furtaram o corpo, enquanto estávamos dormindo. Se isto chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou aos judeus até o dia de hoje, dia que Mateus estava escrevendo seu evangelho.
Vamos combinar aqui uma coisa, gente? Esse plano era muito fuleiro. Esse plano era muito ruim, gente. Porque se eles estavam dormindo, nós estávamos dormindo, e aí vieram os discípulos e roubaram. Como é que eles souberam, se eles estavam dormindo, que os discípulos tinham roubado? Talvez fosse mais inteligente eles disserem, olha, nós estávamos lá, aí os discípulos chegaram, nos imobilizaram, veio lá alguma coisa e eles roubaram, quebraram a pedra e tiraram e levaram Jesus. Nós não tivemos como resisti-los, eles juntaram muita gente. Então, ele estava dormindo, como é que sabe que eram os discípulos? Mas sabe o que mais me impressiona? É que essa história convenceu as pessoas. Ele diz, segundo o texto diz aí, essa versão, muita gente acreditou nessa conversa fiada. É um absurdo, né? Mas aconteceu. Mas a mentira é assim. Não tem muita mentira espalhada por aí nesse mundo, em todas as áreas, que as pessoas acreditam, sem questionar, sem analisar os fundamentos, sem comparar com o que está na palavra de Deus. Mas foi o que aconteceu. Pense bem, se os discípulos soubessem, acreditassem que Jesus realmente iria ressuscitar, embora eles tivessem essa informação, embora eles devessem crer nisso, mas eles não acreditaram, ou pelo menos eles esqueceram disso de uma maneira sobrenatural também, o que os discípulos teriam feito? Se eu fosse um discípulo, não teve jeito de evitar a morte de Jesus, ele morreu mesmo. Domingo de manhã eu estava lá cedinho. Eu quero ver esse negócio, eu quero ver Jesus sendo ressuscitado, não é verdade? As mulheres que foram, elas não foram na expectativa de contemplar a ressurreição. Elas foram para prestar uma homenagem póstuma a Jesus. Ninguém acreditava na ressurreição, a não ser os inimigos de Jesus. Não é um paradoxo impressionante esse? Né? E eles foram os primeiros a saber, os soldados foram os primeiros a saber. E depois as mulheres, e depois os discípulos. E quando as mulheres falaram, a primeira reação dos discípulos, a maioria deles, foi, eu não creio, essas mulheres estão loucas. É o que diz a palavra de Deus. A história da ressurreição tem uns lances muito interessantes, né? Umas contradições muito grandes. Dentro de um curso natural, o que seria o lógico, esperado? Jesus fala para os seus discípulos, eu vou ressuscitar. E os discípulos estão lá. E aí os inimigos de Jesus dizem, esses caras são doidos. Ele era um impostor. Se eles diziam que Jesus era um mentiroso impostor, como é que eles iam acreditar que Jesus iria fazer um milagre da ressurreição? Ou seja, quem deveria acreditar, não acreditou, e quem não deveria acreditar, acreditou. São paradoxos, que eu não sei se lá no céu um dia a gente vai conseguir uma explicação clara sobre isso. Mas o que eu quero dizer aqui, meus irmãos, é o que aconteceu ali, naquela tramóia, mal feita, mas ao mesmo tempo que deu resultado, que livrou a cara dos soldados de qualquer punição, foi exatamente isso. Eles disseram, olha, vocês vão mentir e nós vamos livrar a cara de vocês. Porque não é conveniente crer que Jesus ressuscitou. E havia uma dificuldade muito grande, apesar de todo o misticismo da sociedade, nos dias de Jesus, no primeiro século, havia uma dificuldade muito grande das pessoas crerem de um milagre desta monta. Tanto assim, que quando Paulo está escrevendo para os irmãos em Corinto, ele diz, olha, vocês sabiam que tem no meio de vocês aí algumas pessoas que estão questionando se é possível alguém ressuscitar dentre os mortos? Quando eles tentavam evangelizar as pessoas e falar sobre Jesus, a dificuldade principal deles era, olha, você está me falando aqui de um homem que morreu e ressuscitou? Por favor. Isso não é racional. Não é essa a dificuldade que muitas pessoas têm. Existem aqueles que sabem que Jesus ressuscitou, mas não aceitam isso. Por conveniência pessoal. Lutam contra essa ideia. Mas tem gente que realmente não acredita. E aí então como é que essa pessoa olha para você? Ela olha para você assim, esse camarada aí não é normal. Porque a cruz e a ressurreição é escândalo para o judeu, é loucura para o gentio. E a palavra de Deus, então, nos traz a seguinte orientação do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 12 a 20. Ele está lidando com essa ideia de que Jesus não teria ressuscitado, porque não existiria ressurreição. E ele diz, se vocês se tornaram cristãos, crendo que Cristo está vivo, ressuscitado dos mortos, como pode alguns de vocês afirmar que não há ressurreição? Então, a ideia que havia de alguns ali é que a mensagem do Evangelho seria completa, mas não precisaria dizer que Jesus ressuscitou.
Apenas que foi um grande líder, um grande homem. Se não há ressurreição, Cristo não está vivo. Argumentação de Paulo. E se Cristo não ressuscitou, tudo que ensinamos a vocês está errado. E vocês investiram a vida em uma ilusão. Além disso, se não há ressurreição, somos culpados de mentir a vocês sobre Deus. E tudo que apresentamos como testemunho de que Cristo ressuscitou não passa de um engano. Ele está dizendo, olha, Deus está mentindo quando prometeu que ele ressuscitaria, quando os profetas falaram. É isso que eles estão dizendo, que Deus é um mentiroso? Se os mortos não podem ressuscitar, então Cristo não ressuscitou porque ele morreu de fato. E se Cristo não ressuscitou, vocês continuam na escuridão, mais perdidos do que nunca. Para quem morreu é ainda pior, porque morrer esperando a ressurreição em Cristo. Ele diz, olha, lá do Antigo Testamento eles falam do Messias que ressuscitaria, e eles morreram nessa esperança, morreram iludidos. Se vocês não acreditam na ressurreição, é o que Paulo está dizendo. Se tudo que temos de Cristo serve apenas para alguns poucos anos de vida, coitados de nós. Mas a verdade é que Cristo ressuscitou, sendo o primeiro de muitos que voltarão à vida. Então, meus irmãos, se existe algo que nós não podemos esquecer, é a dimensão da obra de Jesus. É a dimensão do alcance daquilo que ele realizou. Jesus é um mestre de vida extraordinária, seus ensinamentos são relevantes, contraculturais. Muitos deles difíceis de serem praticados, mas o maior desafio que nós temos é, de fato, olharmos para Jesus como aquele que venceu a morte, aquele que nos traz a vida, o primeiro que ressuscitou dentre os mortos e aquele que nos levará consigo, porque nós também ressuscitaremos com ele. Nós não podemos perder isso de vista de forma alguma, porque se fizermos isso, nós estamos minimizando o Evangelho. É isso que faz de Jesus alguém diferente de todas as outras pessoas. Bons conselhos sobre como viver, muitos outros mestres, muitos outros filósofos nos trazem. Mas este poder da ressurreição somente encontramos em Jesus Cristo. E foi isso que foi encontrado por alguns dos discípulos, logo no começo. E aí nós vamos então para o último texto que eu quero pensar com os irmãos. Pedro e outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Esse texto está no Evangelho de João. E os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro e viu as faixas de linho, mas ali não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Esse episódio aqui eu acho fantástico. As mulheres falaram que o sepulcro estava aberto. Algumas delas falaram que se encontraram com o próprio Jesus. A maioria dos discípulos disse que vocês estão delirando. Mas dois deles resolveram tirar a prova dos 9, Pedro e João. E a Bíblia diz que eles foram correndo para o sepulcro. E Pedro, mais velho, não aguentou correr tanto quanto o jovem João, que era mais novo. Não é verdade. O texto diz aí que João chegou primeiro. Só que João era um pouco mais tímido, ao que tudo indica. João chegou, ficou na porta do sepulcro e ficou lá olhando. Ele viu lá a roupa que Jesus tinha usado, dobradinha, arrumado. Jesus era educado. E tudo lá no lugar. Jesus não estava ali, mas a roupa estava ali. Aquele lenço na cabeça dele estava ali dobradinho. E ele ficou ali perplexo, olhando. O que está acontecendo? Pedro, ofegante, um pouco mais velho e mais, assim, daquele tipo, né, rompante, ele entra, ele nem para, ele entra e vai e fica olhando e vendo. A Bíblia não diz o que aconteceu no coração de Pedro, mas diz o que aconteceu no coração de João, porque João que está dando o seu relato aqui. E ele diz que quando ele entra agora já, juntamente com Pedro, ele não teve coragem de entrar sozinho, ele creu. A Bíblia diz, ele viu e creu. Esse discípulo, ele está falando na terceira pessoa, mas ele está falando sobre si mesmo. Se ele quisesse dar o depoimento na primeira pessoa, ele diria, eu vi e criei. Eu imagino que ele chegou primeiro e ficou pensando um pouquinho mais ali. Isso não é possível, realmente Jesus ressuscitou dentre os mortos. E é esse tipo de percepção, é esse tipo de fé que Deus espera de nós. Nós não tivemos essa oportunidade de ver fisicamente Jesus vivo e depois o seu túmulo vazio.
há em Jerusalém um túmulo em que se atribui ser o túmulo onde Jesus foi colocado. Nós não temos certeza absoluta se foi exatamente aquele túmulo. Mas aquele túmulo ali representa exatamente aquele túmulo onde Jesus foi colocado e de onde ele saiu vitorioso sobre a morte. E a perspectiva correta, a perspectiva que Deus deseja que você e eu tenhamos acerca do túmulo vazio é exatamente esta. O túmulo está vazio, simplesmente porque Jesus ressuscitou. E meus queridos irmãos, sabe o que me impressiona? O que me impressiona é que houve algumas pessoas que não apenas souberam, ou talvez tenham até ido lá conferir se o túmulo estava realmente vazio, mas algumas pessoas viram Jesus ressuscitado. No momento que Jesus estava prestes a subir ao céu. E segundo um dos evangelistas, mesmo olhando Jesus subindo ao céu ressuscitado, eles não acreditaram que era Jesus. Eles duvidaram. Enquanto alguns adoraram, alguns duvidaram. Há pessoas que têm todas as razões para crer que Jesus existe. Elas já viram tantas manifestações do poder de Deus na sua vida, ao seu redor, mas elas preferem não crer. Elas preferem duvidar. Outras têm apenas evidências pequenas, por assim dizer, num primeiro momento, mas depois essas evidências crescem, que Jesus ressuscitou. E elas colocam a fé em Jesus. De qual grupo você faz parte? Você faz parte no grupo daqueles que olham para o túmulo vazio e dizem, Jesus ressuscitou? Ou daqueles que dizem, será que ele ressuscitou? Vamos fechar os seus olhos, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Como está a sua fé em Jesus? Quando nós falamos que Jesus ressuscitou, nós não estamos falando apenas de um episódio que aconteceu há 2000 anos atrás, que não tem impacto hoje. Quando falamos que Jesus ressuscitou e nunca mais experimentou a morte, nós estamos falando que ele está vivo ao nosso lado. E às vezes nós vivemos como se isso não fosse realidade. Nesta noite eu quero que você diga para Deus, Senhor, eu quero experimentar de um modo mais profundo ainda esta presença de Jesus em minha vida. Eu creio na ressurreição. Eu creio que o sacrifício de Jesus foi válido e que ele foi confirmado ali quando ele ressuscitou. Ele foi confirmado a sua aceitação, Pai. E se eu estou falando aqui a alguém que até o dia de hoje não tem a convicção de que Jesus é o seu Salvador, de que Jesus está vivo e que deseja habitar no seu coração, mas que ouvindo essa explicação e ouvindo essas canções e participando deste culto, sente esse toque de Deus na sua vida. Quero que você fale com Deus agora, dizendo, eu aceito o teu amor, eu quero ser um seguidor do Senhor, eu quero viver neste mundo com esse senso de missão. Há mais uma coisa que eu quero lhe falar. Pode permanecer com seus olhos fechados. Aqueles discípulos, quando descobriram que Jesus tinha de fato ressuscitado, quando creram nisso de todo o coração, receberam dele uma missão de falar para outros sobre esta realidade e experimentaram uma grande alegria em seu coração. E é isso que eu desejo para você. Este sentimento de missão e alegria, a alegria da ressurreição. Se esse é o desejo do seu coração, eu peço que você repita comigo esta oração agora, dizendo, Pai do céu, eu quero receber Jesus como meu Salvador. E eu quero receber esta vida que existe em Jesus. Eu creio na morte de Jesus, eu creio na ressurreição. Eu creio que estarei com Ele por toda a eternidade, crendo somente em Jesus. Nele eu confio. Eu reconheço que preciso dele. Em nome de Jesus. Amém.